Louvado seja o nome do Senhor. Antes de mais nada, antes da oração, eu quero pedir desculpas publicamente aqui à igreja, que da última vez que eu fui convidado, pastor Alessandro, eu não me esqueço, tá? Eu acho que o pastor já esqueceu, mas aconteceu algo que me tirou, pela primeira vez, nunca isso havia acontecido, me tirou um pouquinho dos eixos no meu trabalho e eu perdi, né? Eu fiquei sem condições de vir e liguei de última hora para o pastor, mas como aqui tem muitos obreiros, né? Eu tenho certeza que Deus abençoou aquela noite, mas eu fiquei com meu coração muito doendo. Falei, pastor, eu não faço isso, eu levo o púlpito muito a sério. A palavra de Deus, ela é sagrada e você precisa ter muito zelo para ler, para entender, para interpretar, para viver e também para pregar, né? Então, quando a gente recebe um convite, nós recebemos um convite do próprio Deus, pastor. E eu sei disso, é um chamado que Deus nos faz. E eu levo muito a sério a isso. Mas eu acredito que o pastor já me perdoou, né? A igreja perdoa? Amém. Estamos aqui sempre à disposição. Eu não falo não jamais ao que Deus me diz, porque já fazemos tão pouco, né? Pela obra de Deus. Quem somos nós para dizer não àquele que nos chamou, como nós cantamos, sem merecer? Mesmo assim, Ele se entregou. Nós não podemos comprá-lo, não merecemos, mas Ele se entregou por mim e por você. Não foi você que escolheu estar aqui, saiba disso. Foi Deus que escolheu este dia, esta hora, este lugar. Você não está aqui por acaso, isso aqui não é um caos, tá? Todas as coisas estão debaixo dos cuidados do Senhor. Vamos orar ao Senhor, curve sua cabeça, peça a Deus uma palavra, que você saia nesta noite daqui cheio da palavra, cheio da graça, cheio do poder de Deus. Soberano, eterno Deus, bondoso Pai, obrigado por este privilégio, Senhor. Obrigado por este rico momento. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui, neste lugar consagrado, reservado, separado, para a adoração do Teu nome. Muito obrigado por cada vida aqui presente. Nós Te louvamos, Pai, nós Te bendizemos, porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu, nos santificou, nos consagrou. E se entendemos, se reconhecemos, é porque, ó Deus, o Senhor nos amou e se entregou no nosso lugar. Nós Te louvamos, Pai. Vamos ler a Tua palavra, que o Teu Espírito nos direcione a compreendê-la, e não apenas compreender no nosso raciocínio, mas que todas as coisas que falarmos aqui possa vir ao nosso coração e fazer no nosso coração morada, ó Pai, para dizermos como o salmista disse: guardei a Tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra Ti. Louvado seja o Teu nome. Amém e amém. Abra sua Bíblia em Marcos, no capítulo 24. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Estamos vivendo em um tempo de batalha, um tempo de luta. E nós precisamos saber que nós estamos vivendo um momento muito delicado. E neste momento em que estamos vivendo, nós precisamos entender que o Senhor está no controle, que o Senhor já nos disse. E nós precisamos atentar aos detalhes e firmar a nossa vida, o nosso coração, dentro da palavra do Senhor. Mateus capítulo 24. Eu falei errado? Desculpe, Mateus 24, desculpe. Não tem 24 em Marcos. No 23, os irmãos vão observar, você que tem Bíblia temática de estudo, você vai ver que Jesus, Ele repreende os escribas e os fariseus. É uma das palavras mais duras da Bíblia. É algo muito sério que Deus trata aqui.
E nos versículos 8 em diante, a começar do versículo 14 do capítulo 23, tá? Eu estou falando. Você vai ver aí, ai de vós, escribas e fariseus. No versículo 14 também, ai de vós. No versículo 15, ai de vós. No versículo 16, ai de vós. Coitado de vocês, vocês irão ver o que irá acontecer. No versículo... Nos versículos 45 e diante, nos versículos 15 em diante, vocês na sua casa poderão ler palavras de condenação. Você que tem a Bíblia, que quando Jesus fala em vermelho, você vai localizar melhor aí, que o capítulo 23 é inteiro, só o Senhor falando. Você vai perceber que não existe neste capítulo nem sequer uma pergunta, ninguém ousou interromper Jesus, porque a palavra do Senhor foi direta aos escribas e aos fariseus, aos hipócritas. E o verso 23 do capítulo 23, você vai ver novamente, ai de vós, escribas e fariseus. E no verso 25, novamente, ai de vós. Verso 27, ai de vós, escribas e fariseus. Verso 29, ai de vós, escribas e fariseus. Irmãos, as palavras do Senhor são muito duras aqui. Jesus pegou pesado aqui. Se você ler isso aqui com atenção, você vai ficar muito assustado. Mas nós vamos ler o verso 24, tá? O capítulo 24, verso 1. Depois de todo este sermão que Jesus fala às multidões, e dentre as multidões, os escribas e fariseus que estavam lá ouvindo. E o que aconteceu? O sermão profético, o tema da minha Bíblia. O princípio das dores. Saindo do templo, Jesus ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhes mostrarem a estrutura do templo. Até aqui por enquanto, os irmãos aqui percebem que Jesus estava falando à multidão, e entre a multidão estavam os perseguidores de Cristo, estavam as pessoas que queriam pegar Jesus em alguma palavra para acusá-lo perante as autoridades. Mas neste espaço de tempo, Jesus se retira, Jesus termina o seu sermão e se retira. E ao sair do templo, como diz aqui o versículo, Jesus ia sozinho se retirando. Aproximaram-se de Jesus quem? Os seus discípulos. Quando você ler os evangelhos, você sempre percebe, você sempre atente para que público o Senhor está falando. Às vezes Jesus falava às multidões, às vezes Jesus falava de maneira específica a algum grupo de pessoas ou a uma pessoa, e na maioria das vezes aos seus discípulos. E neste exato momento o Senhor dirige a sua atenção aos seus discípulos. Os discípulos chamaram a atenção de Jesus, mostrando a estrutura do templo. Mas o que eles queriam mostrar para Jesus? O que eles estavam querendo dizer? Os discípulos estavam aterrorizados com as palavras ditas por ele no capítulo 23 e em tudo que o Senhor falava. Os discípulos não compreendiam inteiramente tudo o que o Senhor falava. Havia muitas dúvidas, havia muitos conflitos de ideia entre os discípulos. Lá na igreja, pastor, nós estamos falando sobre escatologia, sobre o fim dos tempos. Porque pegamos um gancho neste tempo de pandemia para dizer que tudo isso já estava escrito na palavra, tudo isso é bíblico. E pegamos um gancho nisso para tirar algumas dúvidas das pessoas. E quando se trata dos fins dos tempos, quem aqui tem dúvidas? Quem aqui tem dúvidas, questões? Eu também tenho muitas dúvidas. Eu estudo a palavra e mesmo assim eu não cesso de ter dúvidas. É muito difícil, irmãos, estudar escatologia, pastor. Existem várias linhas, é muito complicado.
Por que que é complicado? Nós somos seres finitos. Nós entendemos daquilo que se tem, começo, meio e fim. Nós entendemos que existe um começo, existe uma história e existe o fim. Nós, como os humanos, nós não compreendemos a palavra eternidade. E se procurarmos o significado desta palavra eternidade, nós vamos encontrar muito pouco a respeito disso, porque é uma eternidade, é muita coisa uma eternidade, né, pastor? É muita coisa. Eternidade é algo que não tem fim, é algo que não termina, não acaba. E o nosso dicionário se vê pouca coisa para entendermos o real significado da palavra eternidade. Nós servimos a um Deus eterno, a um Deus que é dono da eternidade. O Senhor não é pego de surpresa na história, sabe disso. Todas as coisas estão rigorosamente debaixo dos cuidados de Deus. O Senhor já sabia de todas as coisas, Ele é soberano. E é importante entendermos a soberania de Deus, para não sermos confrontados e talvez até acusar Deus de não ser bom. Mas saiba você, Deus Ele é bom em todo tempo, e em todo tempo Deus é bom. Nós é que o interpretamos errado, e às vezes pensamos algumas coisas equivocadas a respeito de Deus. Mas quem sou eu para defender a Deus? Deus não precisa de defesa. Deus é soberano, Ele é o dono da vida, Ele tira a vida, Ele dá a vida, e Ele não precisa dar explicação. Quem é o homem para questioná-lo e interrogá-lo? Deus é Senhor sobre tudo e sobre todos, Ele é Senhor. Como o barro vai dizer ao oleiro, por que me fez assim? Ou seja, precisamos entender que Deus é Deus, Ele é Senhor, Ele é dono. O que cabe a nós é nos render aos seus pés e reconhecermos o quanto somos pequenos diante da infinita graça de Deus. E quando nós falamos em fim dos tempos, nós entendemos muito pouco, porque nós somos limitados, nós não compreendemos ninguém, principalmente o homem natural. Se para o homem espiritual já é difícil, imagine para o homem natural. Se para o homem espiritual é difícil, imagine para o homem natural. É muito complexo essa questão. E os discípulos aqui estavam aterrorizados, cheios de dúvidas, cheios de questões a ser tratadas de maneira particular. Agora o Senhor está sozinho, vamos até Ele, vamos tirar as nossas dúvidas. E eles aproveitaram o ensejo, a oportunidade. E quando Jesus estava se retirando, eles chegaram a Jesus para mostrar a estrutura do templo. O templo tem um significado muito maravilhoso ao judeu. Por quê? O templo diz respeito à sua história, às suas origens, à sua cultura, diz respeito aos seus pais, aos seus nascimentos, às suas apresentações, a tudo que se diz respeito à cultura judaica, à família judaica, à história, se refere ao templo como um lugar sagrado. E biblicamente nós podemos entender que houve uma promessa, e houve um cumprimento dessa promessa com muita lágrima, com muito choro, com muita espera. O Senhor levantou o homem para edificar o templo, e o templo foi edificado, e os pais foram prova de que no dia da inauguração do templo, o templo se encheu da glória de Deus, e foi maravilhoso aquele lugar, foi maravilhoso aquela glória, foi um marco na história dos judeus, que antes esperavam a promessa, e cumprindo esta promessa, eles com muita luta, com muito sangue derramado, eles reedificaram o templo, e não foi de qualquer forma, foi pedra por pedra, e não foi simples pedras, foi pedras lavradas, foi com muito suor, com muito choro, com muita humilhação,
com muito sofrimento, que eles levantaram este templo para a glória de Deus. Eu estou falando do Velho Testamento. E Jesus, irmãos, ele quebrava paradigmas. Jesus, ele quebrava dogmas. Ele queria tirar da mente do judeu aquilo que estava implantado, que não tinha um significado espiritual. Os judeus pensavam que sim, porque o era. Mas agora Jesus, ele está dizendo a respeito de outro templo. E quando Jesus disse, este templo, eu derrubo ele em 3 dias. E em 3 dias eu reedifico. Eles falaram, meu Deus, ele está profanando. Isso é uma blasfêmia. Quem é este homem? Os discípulos não, tá? Os fariseus. Quem é este homem que diz tal blasfêmia? Está desconsiderando a história, está desfazendo do trabalho, do esforço que os nossos pais tiveram, está profanando o templo de Deus. Não pode ser. Mas Jesus não estava se referindo apenas do templo da estrutura. Jesus está falando do templo do seu corpo, que morreu, foi sepultado, depois de 3 dias ressuscitou. Amém? Embora esta palavra foi profética, que décadas depois este templo foi derrubado, sim. E o que aconteceu, irmãos? Eles estavam mostrando a estrutura do templo. O que eles estavam explicando para Jesus, né? Verso 2. Ele, porém, lhes perguntou. Jesus agora toma novamente a palavra. Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Eles ficaram escandalizados, irmãos, com esta palavra. Verso 3. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras. Para um pouquinho. Você que está acompanhando a leitura, você vai ver que Jesus, ele sai do templo, os discípulos apanham ele em particular, fazem algumas perguntas a Jesus, Jesus lhes responde com esta palavra profética, e há um espaço de tempo entre o verso 2 e o verso 3, olha só, não está concluído. Quando você lê o verso 2, ele apenas fala que será derrubada. E para o versículo 3, irmãos, existe um espaço de tempo, tá? Existe uma distância entre o lugar onde Jesus estava ali do templo ao lugar aonde o verso 2 aponta, que nós vamos ler agora, que diz, ó, estando ele assentado, olha só agora, ele já não está no templo, tá? Aonde Jesus está? Aonde? Então já é um outro lugar, tá? Já não é mais no templo ou perto do templo, já é em uma outra localidade. Agora Jesus está assentado, ou seja, um pouco mais calmo. Deu tempo ele chegar, deu tempo ele sentar para descansar. E agora Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras. E mais uma vez, os discípulos já não haviam se aproximado dele? Por que agora Mateus repete essa aproximação depois da vírgula? Aproximaram-se dele os discípulos em particular. Ele poderia escrever mais uma vez os discípulos foram lá em particular. E olha só, mais uma vez os discípulos chegaram próximos a Jesus em particular e começaram a perguntar. E essas perguntas, irmãos, eram perguntas mais complexas, mais difíceis. É importante isso, tá? Eu tenho uma visão muito boa a respeito da minha mãe, porque foi ela que me levou para o Evangelho. Eu fui criado em um berço cristão. Minha mãe, eu não lembro quantos anos ela tinha de crente, mas desde que eu me entendo por ser humano, foi como o filhinho do pastor, sempre criado em igreja. Não sei se 50, 60 anos, 60 não, que minha mãe faleceu mais nova, ou a vida toda. Eu sei que ela tinha mais de 50 anos de crente, ela tinha. E mesmo assim, ela tinha muitas dúvidas, e ela era
estudiosa da palavra, ela lia. E mesmo assim, quando o pastor levantava para perguntas a respeito dos fins dos tempos, ela sempre tinha dúvidas, porque é complexo. E assim como os discípulos, mais uma vez, em particular, é como se fosse o estudo bíblico, pastor, onde a pessoa pode levantar a mão, mas o que o pastor quis dizer com isso? O que realmente está dizendo? E era mais ou menos isso que estava acontecendo aqui no verso 2. Dize-nos, os discípulos perguntam, quando acontecerão estas coisas? E que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? Entenderam? Da sua vinda e do fim dos tempos. Aqui se trata de dois assuntos: a vinda de Cristo e o fim dos tempos. E aí, irmãos, se vocês lerem o Evangelho e observarem passo a passo as perguntas, a maneira como Jesus fazia com os discípulos, você vai ver que Jesus agora no verso 4, ele não ignora a pergunta dos discípulos, porque em outras vezes, ele fala de uma forma, mais ou menos assim, olha, você precisa se dedicar mais, hein? Que pergunta tola é essa, em outras palavras? Mas dessa vez Jesus não faz isso, Jesus não repreende, Jesus não exorta, Jesus apenas responde na íntegra a dúvida que os discípulos tinham e que nós temos também. E ele responde de uma maneira maravilhosa, para que todas as gerações a partir de então pudessem entender, irmãos, o momento em que estamos vivendo. Verso 4, respondeu-lhes Jesus: acautelai-vos, tomem cuidado, que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Verso 6, ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas cuidado, para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. E Jesus continua: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. O que a Bíblia diz aí? Haverá o quê? Haverá fomes. Haverá o quê? Pestes. Haverá terremotos. Aonde? Em vários lugares. Verso 8: todas estas coisas, porém, são o princípio, é apenas o começo. Do quê? Das dores, dos sofrimentos, dos ardis. Verso 9: então vos amo. Jesus está falando para os discípulos, tá? Em particular. É uma reunião aqui de porta fechada, viu? E olha só a palavra que ele está dizendo para os seus discípulos, não se assustem, tá? Então vos hão de entregar. Deixa eu me perguntar, quantos discípulos de Cristo há aqui nesta noite? Hã? Então é para nós esta palavra, viu? Somos discípulos, tá? Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e vos matarão, sereis odiados de todas as nações. Por qual motivo, irmãos? Por qual motivo? Lê aí. Simplesmente, por causa do meu nome. Verso 10: nesse tempo, muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente, e se odiarão uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Verso 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase ou de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Não está dizendo arrebatamento, tá? O fim não tem nada a ver com arrebatamento.
Então virá o fim. Após o arrebatamento, o evangelho continuará sendo pregado pelos 144 mil, pelas 2 testemunhas. Então virá o fim. Existe uma interpretação errada neste versículo, que Jesus está limitado à pregação do evangelho a todo mundo para que ele possa vir. Jesus não se limita a nada, irmãos. Ele pode vir a qualquer instante. Os sinais estão aí para todos nós. É mais do que uma prova. É algo que todos nós estamos vendo, estamos vivendo. Está sendo comprovado. E a nossa fé poderia aumentar, né, pastor? Porque quem aqui já viu guerras e rumores de guerras? Todos nós. Se você já foi para algum lugar onde existiu guerras, você vai ver as consequências da guerra, que são tão piores quanto a guerra. Quem aqui já pelos canais, pelas televisões, pela televisão, não viu tudo isso que está dizendo aqui? Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos, maremotos, tsunamis, em vários lugares. Eu acho que ninguém aqui tem dúvida a respeito disso, né? Todos nós sabemos que estas coisas existem. Muitos dizem, sempre existiram. É que antes não havia maneira de se expor. Mas saiba você, pode perguntar e pesquisar, que tudo isso, neste século, aumentou muito mais. E nós estamos vivendo um momento, que a palavra de Deus aqui já aponta. Há mais de 2000 anos atrás. Lembre-se, nós estamos vivendo o ano 2020. Eu sei que a contagem não é exata, mas há 2020 anos atrás, ou um pouco mais do que isso, estamos vivendo o que o versículo 7, há mais de 2020 anos atrás, Jesus já estava dizendo: haverá pestes, terremotos em vários lugares. É muito importante a igreja se alertar. É muito importante você entender o momento que você está vivendo. É momento da igreja pegar mais firme na oração. É momento da igreja pegar mais firme no estudo da palavra, na compreensão destes fatos que antecedem a vinda de Cristo. É muito importante. É muito importante você ter palavras para orientar aqueles que estão perdidos no mundo. Irmãos, isto é mais do que uma oportunidade que estamos tendo como igreja, de levantar a palavra de Deus e dizer: tudo isso aqui já estava escrito, olha aqui. Mas existem muitos dogmas, muitos conflitos. Pastor, uma vez, numa classe de seminário, um seminarista ousou perguntar, sabe? Que a gente espera um pouquinho mais no seminarista, né, pastor? Mas, pastor, está escrito na Bíblia que 2000 chegarás e não passarás, irmãos do céu. Todo mundo lá quase expulsou o irmão da classe, quase expulsou. Mas com paciência, eu disse a ele, eu falei assim: meu amigo, você nunca leu isso na Bíblia, isso não está na Bíblia. Ah, mas eu ouvi falar. Eu falei: não, leia a Bíblia, irmão, está errado. Isso nunca se viu na Bíblia, em lugar nenhum na Bíblia. Isso foi uma profecia escrita por Nostradamus, que deu tudo errado, ele errou, porque não foi Deus. O cânon se fechou, tudo que Jesus disse está acontecendo, está na Bíblia, pronto, está fechado. É só aguardarmos a consumação. Mas esses profetas que vêm, como Jesus disse, que neste tempo surgiria falsos profetas, mais um cumprimento, está vendo? Um falso profeta, que disse algo que até os crentes acreditaram. Sabia, pastor, que às vezes tem crente que acredita nisso? Mas eu levo assim, eu penso a entender, poxa, eu acho que ele tem dúvida, então eu vou tirar a dúvida. Mas isso não é bíblico, tá, irmãos? Isso não está na Bíblia. O que está na Bíblia é o que estamos lendo aqui. E quando você
passa a ler mais, o verso 15 em diante fala sobre a grande tribulação. É importante você gastar o seu dinheiro também com Bíblias, que te leva a estudar e compreender. Mas pastor, eu não sei ler. Quero dar mais um testemunho da minha mãe. Minha mãe nunca havia sentado em uma sala de aula. Ela era analfabeta. E uma irmã da igreja, professora, lhe ensinou a ler. E o Espírito Santo agraciou a minha mãe com a leitura. Mas não era uma boa leitura, eu não tinha paciência, tá, irmãos? Ela soletrava, ela lia, não tinha paciência para ver, mas ela entendia, tá? Só para ela. E ela, antes de falecer, havia lido a Bíblia mais de 10 vezes. A Bíblia toda, tá? De Gênesis a Apocalipse. E estas coisas não lhes pegava de surpresa, porque ela tinha uma compreensão total. É importante compreendermos. Olha só, gaste o seu dinheiro, compre uma Bíblia de estudo, acompanhe comigo os temas da Bíblia. Eu gostaria de ler os capítulos, todos os versículos, mas o nosso tempo não nos permite. O verso 15 em diante fala sobre a grande tribulação, está tudo aí na sua Bíblia. O verso 29 em diante fala sobre a vinda do Filho do Homem. Aí então, tudo isso são palavras como a Bíblia do irmão aqui, está tudo em vermelho, irmão. É tudo palavra de Jesus. Pode ver que Jesus não cessa de explicar e falar. Não existe nenhuma pausa para pergunta. No verso 23, o 24 existem algumas perguntas. E o verso 24, a partir do 4 em diante, é só Jesus falando. Aí ele fala na sua pregação uma exortação à vigilância. E conta aqui com detalhes a respeito de Noé, nos dias de Noé, assim como Noé. Ninguém acreditava em Noé. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até que, aí Jesus faz esta analogia, esta comparação. Verso 45 em diante, a parábola dos 2 servos. Jesus orienta, irmãos. Jesus explica, Jesus desenha, ele pinta um quadro. Ele fala em detalhes a respeito dos fins dos tempos. E o capítulo 25, a partir do verso 1, o tema da minha Bíblia é a parábola das 10 virgens. Jesus começa a pegar pesado aqui na vida com Deus, na vigilância, na devoção, na questão da santidade. Virgindade aqui está ligada a este tema, a santificação. Jesus orienta os seus discípulos no capítulo 25, a partir do verso 14 do capítulo 25, a parábola dos talentos. Ou seja, você não pode ficar crente 3S. O que é crente 3S? Salvo, sentado e sossegado. Você não pode ser assim. Você tem que ser incomodado, tá? Pela palavra de Deus. O pastor tem a função de perturbar o teu espírito, para acordar de madrugada. Mas pastor, nossa, eu estou com peso na consciência daquilo que o pastor fala. Sim, é para ter peso mesmo. É para você se entregar e se derramar. Tem alguém aqui que vai fazer isso por você, tá? Não é para falar que você vai vencer essas vitórias do mundo aí, essas coisas que qualquer mortal vence, sabe? Coisas do dia a dia, do trabalho, da vida, isso é natural. Está alguém aqui para falar coisas espirituais, e para você se dobrar espiritualmente e se entregar a Deus, irmãos. Porque o que se faz sentido nesta vida são as coisas de Deus. O verso 31 do capítulo 25, a vida eterna e o castigo eterno. Olha só, o que nós falamos no começo sobre eternidade, e aqui ele começa a tocar na eternidade, para que todos pudessem saber e entender um pouquinho da eternidade. Que não existe espaço de tempo, é algo contínuo, não passa, é eterno, é para sempre. E Jesus aqui ele fala sobre a vida eterna e o castigo eterno. Ele está falando aqui, irmãos, de céu e inferno. Ele está falando aqui de salvação e de condenação. É algo muito duro, é algo muito pesado. Mas eu quero voltar aqui ao capítulo 24 e a partir do verso 11, para que os irmãos possam ficar atentos. Neste tempo, verso 10 do capítulo 24, muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente e se odiarão uns aos outros.
Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Não deixe o amor de Deus se esfriar na sua vida. Não deixe. Não deixe. Não se afaste de congregar. Não se afaste da congregação, de cultuar, de estar aqui. Não se afaste. Este momento de retiro, respeitamos, as autoridades, foi um bom senso em geral das igrejas se ausentarem, isso foi muito bom, mas eu percebi a saudade que o povo teve de voltar, pastor. Isso me deu força para caminhar o resto do ano, sabe? O povo ficou cobrando, sabe, no WhatsApp, mas pastor, não dá para voltar? Pastor, não dá para ir um dia lá orar? Pastor, não dá para levantar um clamor? Porque, fala a verdade, pastor, não dá certo esse negócio de live, né? Eu tentei, irmãos, mas eu acho que não é bíblico não, tá? Desculpe. A palavra de Deus diz que aonde estiver 2 ou 3 reunidos, tá? Em meu nome. Então a presença do Senhor é real aqui neste lugar, irmãos. Participe deste momento como um banquete de Deus para a sua vida, é importante. E aqui o nosso coração sai aquecido. Nós recebemos mais vigor, mais vida, para sairmos lá fora e confrontarmos o mundo de que há salvação em Cristo Jesus. Jesus, irmãos, está às portas. Ele voltará. Eu não posso dizer a data nem a hora, porque eu estaria profetizando da carne. Alguns homens que se diziam de Deus e mulheres tentaram acertar erroneamente o dia e a hora, e erraram, porque isso não foi dado a homem algum, somente a Deus. Amém? Alguém pode perguntar, mas Jesus sabe o dia da sua vinda? Isso é polêmico, né, pastor? Mas eu não acho que é polêmico, sabe por quê? Porque eu escondi isso muito tempo para falar em seminário. Mas cabe a você discordar de mim apenas. E eu quero lançar novamente essa pergunta: Jesus sabe o dia da sua vinda? Eu quero responder: sim, Jesus sabe o dia da sua própria vinda. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus, Ele é Deus. O Espírito Santo sabe? Sim, o Espírito Santo sabe, porque o Espírito Santo é Deus. E ser Deus diz respeito de ser eterno, ser Deus diz respeito de ser onipresente, onisciente e onipotente. Onipotente, que tem todo o poder. Jesus, como homem, disse, nem o filho sabe. Como homem, tá? Como homem, como filho de José. Como filho do homem que nós estamos lendo aqui, como Jesus, filho do homem. Ele disse não, nem sequer o filho, unicamente o pai. Mas quando Jesus ressuscitou, irmãos, Jesus disse, é-me dado o quê? Todo o poder. Absoluto, é uma palavra absoluta. Todo o poder nos céus e na terra. Jesus é Deus, irmãos, Ele é onipotente. Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. A sua glória enche a terra. E Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Se Ele não soubesse a vinda dEle, Ele não seria Ele podia saber de quase tudo, mas esta palavra não se atribuía a Ele. Mas Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Sendo homem, em apenas um versículo Ele diz unicamente ao Pai. Mas como Deus, Jesus, 100% homem na terra, Jesus 100% Deus. Jesus não usurpou da sua glória, Ele não usou do seu senhorio, do seu poder em benefício, em função própria aqui na terra. E quando nós estudamos cristologia,
a deidade de Cristo, quando nós estudamos soterologia, paracletologia, nós vamos entender que Jesus é soberano. Os atributos dados ao Pai também é dado ao Filho e também é dado ao Espírito Santo de Deus. É por isso que quando nós oramos, quando nós batizamos, quando nós professamos a nossa fé, nós professamos a um Deus triuno, ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Mas vocês podem discutir isso, tá, pastor? Vocês podem discutir isso, e isso é muito bom. Nas aulas, nos estudos bíblicos. Mas é importante, irmãos, tocarmos em alguns assuntos, tocarmos em alguns dogmas que a igreja ainda tem conflito, que a igreja ainda não entendeu, que a igreja às vezes compara com alguém que disse alguma coisa e não é assim. Não é assim. Nós estamos vivenciando, irmãos, a mais pura verdade do cumprimento bíblico das Escrituras. Você pode atentar os seus olhos para a história, você pode atentar os seus olhos para o presente, os acontecimentos presentes. Você vai ter a leitura perfeita do que está por vir. Jesus voltará e não tardará. Guarde o que você tem, para que ninguém roube a tua coroa. Vamos colocar em pé. Deus, Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Eu gostaria que você, ao sair daqui, aplicasse mais esforço na pregação deste Evangelho, do Evangelho de que Jesus voltará e levará para si, a sua igreja, aqueles a quem Ele escolheu. E é importante que você pregue com ímpeto, com fervor, irmãos, porque muitos ficarão aqui, muitos não subirão. E quando a igreja se retirar daqui, não haverá mais o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Será muito difícil alguém se dobrar aos pés de Jesus sem o Espírito Santo. Se você ama a sua família, se você ama as pessoas que te cercam, pregue a palavra, e a palavra de Deus diz: pregue a palavra em todo o tempo, insta a tempo e a fora de tempo. Pregue, irmãos, com mais fervor, com mais ímpeto. Deus escolheu a sua igreja para quê? Para ser luz do mundo, e uma luz não se esconde, tá? Uma luz se expõe para iluminar. Você é a luz, você é o sal, você é o sal da terra. Vamos pregar a palavra de Deus, irmãos, com mais fervor, com mais ímpeto, porque Jesus voltará. Uma vez eu vi uma pessoa tentando pregar, pastor, e ele convidou a pessoa para ir na igreja e disse: vamos lá na igreja, sua vida vai mudar, suas coisas vão dar certo, você vai ver o seu trabalho, você vai ver o que Deus vai fazer. Eu fiquei só ouvindo, sabe, pastor? Isso não é pregação do Evangelho. Sabe o que João Batista, o irmão Levi, na leitura inicial, estava em mãos com esta passagem de João Batista. João Batista, ele apontava assim os dedos com ímpeto, ele era muito ousado, e ele falava sobre o pecado daquele povo, que eram os fariseus, que Jesus aqui falou, e ele falava: ai de vocês, raça de víboras, chamava-os de serpentes venenosas, sepulcros caiados. A pregação de João Batista não era de que as coisas na minha vida agora vai dar certo. Parece bonito, né? Todo mundo quer, mas não foi para isso que Deus te chamou. Olha só o que o versículo 9 está dizendo. Isso aqui é a Bíblia, irmãos, e Jesus está falando para os seus discípulos. Verso 9, não sou eu que estou inventando. Então vos hão de entregar. Sabe por quê? Porque a igreja vai estar pregando aqui, tá? Então vos hão de entregar para serdes atormentados. E ainda não é a grande tribulação, aqui é antes, tá? É o princípio das dores.
para serdes atormentados, e vos matarão. Irmãos, muitos estão morrendo por causa do Evangelho. Nós vivemos em um país que, graças a Deus, é um país livre. Aqui se pode pregar a palavra, abrir igreja, sair gritando na rua. Jesus voltará e ninguém vai te prender. Mas existem países que, se você fizer isso, você é morto. E neste exato momento existem pessoas reunidas em porões. Existem igrejas que, quando cantam, não abrem os lábios, abrem a harpa, e como o pastor disse, vamos louvar o hino 212, aí inicia, todo mundo em silêncio, porque não se pode ouvir um som sequer, porque se ouvirem, vão chegar lá, e vão prender, e vão executar a todo mundo. E o verso 9 continua: e vos matarão, sereis odiados de todas as nações, ou seja, o mundo inteiro vos odiará, por causa do meu nome. Irmãos, é muito sério, e isso aqui está longe do Evangelho, de que vai dar tudo certo, de que a sua vida será um mar de rosas, está muito longe. O Evangelho de Cristo, irmãos, é o Evangelho eterno, é o Evangelho de que ou você se entrega a vida inteira, sem reservas, ou então você vai viver uma vida morna, de que Deus vomitará naquele grande dia. Não és quente, não és frio, és morno, por isso vomitar-te-ei. Que você tenha mais fervor na sua vida devocional, que você viva o Evangelho ao pregar a palavra, que você diga ao pecador: Jesus voltará, não tardará. Jesus voltará, não tardará. Jesus voltará, igreja, e nos levará, e estaremos com Ele para sempre. É tempo de voltarmos às Escrituras, pastores, e vivermos os céus aqui na terra. Ao chegarmos a um doente terminal, a alguém que já está ali nas últimas, você não vai orar para que ele volte. Talvez em silêncio você ore até acanhadamente para que Deus cure, sim. Mas você vai falar: irmão, se você receber a Cristo como Senhor da sua vida, ao fechar os teus olhos neste exato momento, o Senhor te receberá nas mansões celestiais, e você habitará com Cristo para sempre. Com os olhos fechados, soberano, eterno Deus, bondoso Pai, graças te damos pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado, porque a tua palavra nos guia, a sua palavra nos orienta. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é as tuas palavras. Meu Deus, levante um povo firme, levante um povo, meu Deus, que ore, que clame, que jejue. Levante um povo que se entregue, levante um povo que acredite, ó Deus, que o Senhor voltará. Levante uma igreja, Senhor, santa. Levante o teu povo aqui na terra, para pregar este Evangelho, Pai, pois estamos vendo a tua palavra se cumprir dia após dia, e não podemos nos ausentar, não podemos recuar, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Meu Deus, levanta-nos com ímpeto nesta terra. Espírito Santo de Deus, venha sobre as nossas vidas, nos usar no nosso dia a dia, nos levantar para pregar este Evangelho do arrependimento, o Evangelho da conversão genuína, o Evangelho da entrega total, o Evangelho de se render aos pés da cruz. Meu Deus, levanta-nos como ícones na pregação da tua palavra. Meu Deus, avive a tua obra nos últimos dias. Nos últimos dias, ó Pai, faça-a conhecida. Meu Deus, queremos proclamar a tua palavra, tudo o que ela diz, tudo o que ela nos previne. Abençoe o teu povo, abençoe esta igreja, no bondoso nome de Jesus. Amém e amém.